C15 da Jim Clay, X3 extra hard, e a hard eu vou colocar no forno durante 1 minuto, na temperatura de 45 graus, e vamos ver como que ela se comporta. Bom, esquentei, então vamos lá, né? Eu vou já para hard, ela fica mais aquosa, enquanto a C15 não, né? Olha lá, até porque a parte interna dela não ficou igual, mas ela começou a ficar mais aquosa nas beiradas. Meu forninho, ele é um forninho normal de comida. Já a hard, ela ficou mais pastosa, ou seja, aparentemente, por conta da cera, talvez essa aqui tenha derretido mais e essa aqui não. O mesmo acontece. Até agora a hard da X3 e a C15 estão bem próximas, ok? Em temperatura amena, a extra hard, tanto a extra hard quanto a hard, elas ficam muito mais flexíveis em comparação com a C15. Talvez seja por conta da carga que é colocada na clay, mas aparentemente a X3 ela é mais confortável de se manusear na temperatura igual. Ó, precisa de um esforcinho maior. Eu fiz um teste, claro que isso vai depender da temperatura, mas você logo percebe que elas diferem bastante, olha só, em termos de dureza e, enfim. Quando eu estava tirando uma lasca aqui, eu percebi que a C15 não quebrou, tá vendo? Ela tende pelo menos a não quebrar. Quando eu fiz isso na extra hard, ok, ela rachou. Isso demonstra que ela tem olha lá, uma tendência de cera maior. Claro que isso vai depender da temperatura. Nesse aspecto, a hard ela se igualou, que ela também não racha. Olha lá. Por mais que eu dê uma entortadinha assim com a faca, ela não chegou a rachar, né? Tanto, né? No carving, utilizando a ferramenta DLS, a diferença, eu achei interessante essa diferença, porque nas X3 ela desliza com maior facilidade, né? Como se eu estivesse passando numa manteiga mais durinha, né? É claro que a extra hard a dificuldade é um pouquinho maior, eu tenho que tomar um cuidado, mas ela também desliza bem, até por conta da ferramenta que ela tem uma espécie de corte, né? Ó, não sei se você dá pra ver. Então ela desliza, ela aprofunda e entra bem, né? Então, e parece até que eu tô cortando uma manteiga, a facilidade é maior, né? Eu tô tentando colocar o mesmo esforço de um e na outra, né? E na C15 a dificuldade é um pouquinho maior, olha lá, né? Para adentrar também, talvez seja reflexo aí de algum componente que força algum atrito, condiciona esse corte aqui. Nos testes de solda, a extra hard e a C15 elas se igualam bastante. Então eu estou tentando manter um pouco a temperatura ainda. Veja que, vamos ver se vai dar para perceber. Quando eu vou fazer a solda na X3 extra hard,
Entenda, né? Até porque a peça de baixo está mais fria, ela não tem uma solda muito boa. Tá vendo essa linha aqui? A mesma coisa acontece com a C15. Ó, pressionando bastante, ele não tem uma solda muito boa. Diferente, por exemplo, da X3 Hard, e eu fiz o mesmo teste na Soft, e na Medium é um pouquinho melhor até. Olha lá. Viu aqui? Ela se funde. Mesmo a peça estando... Mesmo essa peça estando gelada. Com relação a texturas, ok? Obviamente a Hard, ela penetra bem as ferramentas de ponta. Eu acho que aparentemente esfarela pouco. A Extra Hard já esfarela bem mais. Olha lá. E a C15 tem um comportamento muito similar à Hard. Penetra bem e esfarela razoavelmente. Olha lá. O teste que eu vou fazer agora é usar o álcool isopropílico só para ver se limpa e ao mesmo tempo ele é bem agressivo, né? Vamos ver se ele vai dar algum tipo de reação na massa. O álcool isopropílico, ele funciona como um solvente também. E tem uma reação aí com o farelo e com a massa. Olha lá. Essa é a reação na X3 Extra Hard. Vamos para Soft. Isso aqui normalmente eu uso para limpar um pouco o farelo. Para não ter que... E o álcool que eu tenho é só o isopropílico aqui à disposição, mas ele limpa bem. Olha lá como é que ficou na Hard. Na Hard limpou bem. Você vê que aqui na Extra Hard os farelos ainda ficaram impregnados e tampou algumas ranhuras aqui. Ele realmente diluiu bem. Posso até fazer um teste aqui, enxugar o excesso. Olha lá. Ficou bem mais definido do que na Hard. Vamos para C15. Vou postar bastante álcool aqui porque exagerei. O comportamento dela é muito parecido nesse aspecto de... Não, ele não limpa tão bem o álcool isopropílico na Extra Hard. Ela fica
esses granulados igual ficou na Extra Hard. Vamos ver. Olha lá. Mesmo comportamento da Extra Hard. Não ficou muito definido quando limpei com álcool isopropílico. Um outro efeito que eu costumo fazer que todo mundo faz também é a questão da chama, né? Olha só como é que ficou com aquelas ranhuras. Com um pouco de calor sobre cada peça. Aparentemente, a Extra Hard na temperatura alta sobre ela fica ela é mais aquosa, né? Diferente da Hard e da C15. Durante um processo simples de rastelar, elas me pareceram muito próximas, não senti tanta diferença do que se gruda ou não na esteca, olha lá. Como toda massa, ela tem uma resistência ali, ela vai ficando, não tem jeito, né? Mesma coisa acontece na Extra Hard, com a diferença que quando você rastela uma Extra Hard, ela vai esfarelar um pouco mais, olha só, né? E a C15, olha lá. No entanto, a C15, como eu falei, ela tem um pouco mais de resistência, certo? Mas gruda da mesma forma, não senti diferença nisso. Bom, e o último teste é com um solvente. No caso, eu só tenho aqui o Delimonene. A gente sabe que ele deixa resíduo, mas só para vocês entenderem um pouquinho como que fica aqui. Deixa eu só umedecer bastante. Eu já venho. Ó, uma coisa que eu percebo é que a C15 ela chupa muito mais. Enquanto eu passei da limonene nas demais, ainda tá úmido lá. Deixa eu limpar o pincel para não contaminar tanto a massa. Mas olha lá, a C15 ainda está praticamente quase seca, né? E a outra lá não, mas em contrapartida foi bem agressivo, ó lá. O pincel chegou a afundar. E olha que esse pincel aqui é de maquiagem, que é bem macio. Ok, vai de novo. Olha lá como é que ele é agressivo na massa, por mais que tenha ficado um pouquinho mais do que a própria que na C15, né? Olha o tanto de massa que sai.